Jesus pergunta: o que fizeste com os talentos que te foram confiados? 7 de julho de 2015. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Esta noite, o Ezequiel e eu demos a nós próprios uma pequena pausa. Vimos um filme chamado Campo. Era sobre crianças desfavorecidas, órfãos e assim por diante, que vão para um acampamento. Foi um filme muito comovente. Só para vos dar uma ideia, a história girava em torno de um menino cuja mãe era viciada em heroína e só se preocupava consigo mesma. Ela nem sequer tinha comida para o filho no frigorífico, dizia-lhe constantemente para ficar no quarto. Ele não podia ir a lado nenhum, não podia fazer nada. No dia do seu aniversário, ela foi a um dos seus encontros e deixou-o sozinho em casa, sem nada para comer. Então, o pai dele entrou em casa, furioso, e começou a procurar dinheiro. Como o rapaz estava com fome, ele tinha pegado uma lata de biscoitos e tirado o dinheiro que estava lá dentro. Quando o pai viu isso, quis saber onde estava o resto do dinheiro, pois o rapaz só tinha um pouco sobrando. E então o pai espancou-o até ele ficar em pedaços. Ele partiu um cabo de vassoura e bateu nele, com o cabo. Na cena seguinte, ele é levado numa ambulância para ser tratado, para o ajudar e enviá-lo para um campo. Então aparece esse empresário. Ele vive na faixa rápida, tem tudo, até um Porsche. Ele vai para esse acampamento para impressionar uma mulher que é muito, muito rica e precisa de um consultor financeiro, uma senhora mais velha. Então, ele finge ser um consultor do acampamento e se oferece para assumir essa função. Ela o aceita e ele fica sentado no sofá o tempo todo, fazendo negócios. Obviamente, ele não está com o coração do que deveria estar fazendo, do que deveria fazer como monitor do acampamento. O resto do filme é sobre a transformação desse menino e desse empresário. Foi realmente muito comovente. Eu chorei no final. Não gosto de filmes que me fazem chorar, mas não consegui evitar. Um pouco mais tarde, sentei-me com o senhor para ouvi-lo e ver o que ele tinha a dizer daquela noite. E ele não mudou de assunto. Ele permaneceu exatamente no que eu estava a passar emocionalmente. Depois de passarmos algum tempo juntos, ele tentou-me consolar e eu tentei consolá-lo, porque sei que ele lida com situações como essa com frequência. Mas, em determinado momento, ele me pediu para parar de adorá-lo e simplesmente sentar-me com ele e ouvir. Então, foi o que fiz e ele disse o seguinte: isso é apenas uma gota no oceano de sofrimento com que me deparo todos os dias. Vocês nem imaginam o quanto esse tipo de abuso é comum. É por isso que tenho os meus anjos, aqueles que estão dispostos a sacrificar as suas vidas para cuidar dessas criaturinhas, que na verdade não têm esperança. Isso é apenas uma gota no oceano, mas não se deixem abater ou desanimar. Tudo tem um propósito, um plano e um tempo. E mesmo que o sofrimento desses pequeninos apareça surgir do nada, eu venho para devolver à humanidade a sua humanidade. Mas, Senhor, e aqueles que não tiveram nenhuma oportunidade? Claire, ninguém neste mundo está sem nenhuma oportunidade. Que tipo de Deus seria eu se não reagisse com oportunidades? Como poderia ser Deus e não reagir? Senhor, Tu sabes como os evangélicos falam sobre os perdidos e os não redimidos, que não têm ninguém para lhes levar a boa nova. Devo lançar a minha criação no abismo sem lhe dar, antes, uma oportunidade? O homem tem fórmulas e eu tenho misericórdia. Alguns diriam que isso é blasfémia, Senhor.
Alguns, se não todos, têm apenas um conhecimento muito limitado da minha obra. Pensem que sabem com base na minha palavra, mas não me conhecem verdadeiramente, na minha profundidade, especialmente na profundidade da minha misericórdia. Então, estás a dizer que todos tenham uma oportunidade? Eu digo que tenho um plano de fuga para todos. Cabe a eles aceitá-lo ou não. Mas acredita em mim, eu não deixo ninguém sem refúgio. Eu encontrei-te, não foi? Tive de esperar até que estivesses pronta, mas encontrei-te e tirei-te das mãos das trevas para a minha maravilhosa luz, não foi? Sim, tu fizeste isso. Então confia em mim. Eu tenho planos para cada alma. Plano A, plano B, plano C e até plano D. Oh Claire, eu sou implacável quando se trata de perseguir as almas até que elas me rejeitem ou me aceitem. Implacável, não precisas de te preocupar. Haverá tantas surpresas no céu, filhos da minha misericórdia. O homem tem regras e fórmulas. Eu tenho misericórdia. Ela foi colocada nas minhas mãos. Eu serei misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso. O que devemos dizer então? Deus é injusto? De modo algum, pois ele diz a Moisés: tenho misericórdia de quem tenho misericórdia e tenho compaixão de quem tenho compaixão. Portanto, não depende da vontade ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Mais uma vez, a religião tornou-se um obstáculo para a minha graça entre os filhos dos homens. Se eles me conhecessem verdadeiramente, não haveria necessidade de todas essas regras. Pois vejam, a maneira como eu governo o universo é tal que há uma lição para todos. E eu só preciso das pessoas para ensinar como reconhecer os meus caminhos e as minhas obras, para que os meus filhos possam aprender comigo. Os caminhos dos homens são venenosos e os caminhos de Deus são vida. Mas, Senhor, tu deste tanta importância à obediência e à forma como abençoas a obediência. Sim, porque o caminho do homem não é o meu caminho. No entanto, deveis aprender com os exemplos que vos são dados. Neste caso, coloco pessoas nas vossas vidas que vos ajudam a reconhecer os meus caminhos, mas naturalmente os homens sempre serão homens e através do medo e da manipulação explorarão quem puderem. No entanto, eu vim para libertar o meu povo do jugo da escravidão à lei. E agora o amor se torna a lei. Quando morri na cruz, mostrei-vos o meu amor e abri o caminho do amor, e dei-vos muitos exemplos de como é o amor. Claire, se não compreendes mais nada, compreende isto. Desejo que todos cheguem a uma compreensão de quem eu sou e que deixem de tentar alcançar a sua ideia de santidade, subindo os degraus da escada humana. Desejo que todos conheçam o meu amor através do exemplo dos meus mensageiros do amor, que o mostram aos outros. Sim, sempre haverá fracassos, aqueles que não conseguem carregar o fardo do amor necessário para dar um bom exemplo. Mas nunca deixaremos de tentar. Nunca desistiremos, continuaremos, mesmo nos cantos mais isolados da terra. Muitas coisas só serão compreendidas quando estiverem aqui. Mas agora é muito importante que as pessoas compreendam. Preocupo-me com o amor e a misericórdia. Sou justo e bondoso. Procuro os frutos da retidão no meu povo. Eu amei e agora procuro os doces frutos do amor para distribuí-los aos quebrantados, para que sejam curados. Aos meus olhos, não há falha maior do que falhar no amor. Esse é o maior teste no discipulado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não importa o que tenham feito como cristãos, se não passarem neste teste, falharam como cristãos. Em vez disso, encontrar-se-ão do lado de fora dos portões.
com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas compreendam, a cada um dou um certo número de talentos. 1, 2, 3, 10, 20. Cada um tem um certo número de talentos, lugares onde o amor é ensinado e cultivado, onde as almas são oferecidas oportunidades e discipulado. E então chega a hora do retorno. Se vocês cresceram numa família intacta e saudável, onde foram criados com muito carinho e onde havia muitas oportunidades de crescimento e felicidade no seu caminho, então muito mais se espera de vocês. Mas se viverem numa família como a deste menino, onde ele não recebeu nada além de dureza, crueldade, rejeição e negligência, então vocês estão fortemente prejudicados no seu caminho de vida. Não espero de uma criança maltratada o que esperaria de uma criança que cresceu nas melhores circunstâncias. E, no entanto, a graça que transmito à pobre criança é suficiente para tirá-la da sua miséria, se for usada corretamente. Às vezes não tenho outra escolha senão levá-los cedo. Outras vezes observo-os a lutar até morrerem de velhice, solitários, quebrados, alcoólatras, definhando de uma doença hepática, sem ninguém para consolá-los. Esta vida é sobre dar, caso ainda não tenham percebido, e aqueles que se retraem e guardem tudo para si são os maiores perdedores. E, no entanto, vou até eles e ofereço-lhes oportunidades de conversão, especialmente por causa da bondade dos meus discípulos, que lhes envio. Então, como vê, coloquei uma dessas pessoas bem à sua frente. A amargura das suas perdas foi tão avassaladora que ela se escondeu e desperdiçou a sua vida. Algumas pessoas fazem isso, outras nunca aprendem. Algumas descobrem no último momento e estão prontas para a colheita. Sim, é por isso que espero o meu tempo. Sim, essa é a minha estratégia. Naquele momento fatídico, revelarei à alma as más decisões que ela tomou e lhe darei uma última chance de se arrepender e aceitar o meu perdão. Naquele momento, ela estará completamente devastada e sem forças para lutar. Esse é o momento em que eu a visitarei com o meu amor. Ela não terá mais resistência. Reze para que naquele momento ela abrace a mim, o amado da sua alma. Mas a todos dou graças e todos são livres para enterrá-las ou usá-las, trabalhar com elas para produzir frutos. Alguns têm 50 talentos, outros têm apenas um. O que importa é o que fazem com o que têm. Sou sempre justo, compreensivo e dou mais oportunidades. A vida é tão complexa, tão difícil, mas eu visito todos os dias com a graça do dia. Sejam crentes ou incrédulos, eu visito com graças. Oh sim, Senhor, lembro-me de quando me visitaste com a graça de lutar e viver o meu sonho. E investiste o teu talento até ao momento em que tive de te chamar para te preparar para a tua próxima missão. Vês, então, que tenho um plano e um meio para cada alma. Cabe a ela decidir como lidar com isso, e cabe àqueles que têm algo cuidar daqueles que não têm nada e precisam de ajuda. Então eu digo-te, minha noiva, não te orgulhes de forma alguma do teu estatuto perante mim. Recebeste talentos e usaste-os com sabedoria, mas há outros entre vós que receberam uma pequena parte do que tu tens, e com a sua pequena contribuição produzem uma graça maior do que aqueles que começaram com uma conta bancária espiritual cheia de talentos. Portanto, nunca menosprezas os pequenos. Tu não sabes com quão pouco eles começaram as suas vidas, em comparação contigo, a quem eu dei muitos talentos. Assim, ninguém pode se vangloriar diante de mim. Nenhum ser humano pode reivindicar para si o bem que ele fez. Tudo retorna ao seu Criador, que investiu sua própria substância em cada um e agora vem para recuperar o seu investimento. Parte da preparação da minha noiva, parte do óleo nas nossas lâmpadas, refere-se a trazer-me um ganho considerável nesta hora da meia-noite. Com
como o que vos foi dado? O que tendes para mostrar? O que fizestes? Onde estão as almas que vocês tocaram com o meu investimento em vocês? Onde estão os filhos e netos espirituais do trabalho de toda a vossa vida? Ninguém sabe realmente quais frutos colheu. Isso só se revelará no último dia, quando tudo for levado perante o grande tribunal de Deus. Então todos veremos os frutos ocultos que ninguém além de mim conhecia. Veremos também o feno e os restolhos, aqueles que parecia bom para fora, mas por dentro era apenas um vazio que absorvia recursos e não devolvia nada. Todos serão expostos à luz e muitos receberão, naquele momento, mais honra e dons do que jamais tiveram nesta vida, mesmo que a sua vida parecesse infrutífera para as pessoas. Outros que se vangloriaram de todas as suas ações ficarão de mãos vazias diante de mim. Só eu conheço a verdade sobre a vossa vida. Viver para mim nestas últimas horas e dias, viver para que o meu reino venha, para que a minha vontade seja feita, viver apenas para mim, e nesse dia não terão nada de que se envergonhar.